Olá, agora nós vamos falar sobre o capítulo 12, o último capítulo do livro. Vamos fazer uma reflexão, o título é Afirmações e Negações. E logo na primeira página, o autor ele diz o seguinte, ele fala um versículo da Bíblia, uma passagem da Bíblia, dizendo assim: determinarás uma coisa e ela sucederá. Está em Jó 22, 28. Quando a gente determina, acontece. E normalmente acontece pelo lado ruim, porque nós estamos mais no negativo do que no positivo. Isso é um fato. Querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, existe uma lei muito poderosa que diz que a palavra tem poder. O tempo todo, em todos os capítulos, o autor cita isso, de como você deve falar, a maneira correta, as afirmações, a palavra tem poder, o pensamento tem poder, tem que unir pensamento, palavra, sentimento, para que as nossas afirmações elas deem certo. Então, nesse capítulo que fala sobre afirmações e negações, ele deixa bem claro isso. Devemos saber falar, proferir as palavras corretas, sempre levar em consideração que quem faz tudo acontecer é o ser divino, não somos nós, mas é através da nossa palavra dita. Tudo que a gente determina, a gente recebe. E tem um pedacinho, eu vou ler um pedacinho para vocês do capítulo, que ele diz que é muito importante saber pedir, saber fazer as afirmações. E ainda mais importante é o finalzinho da frase que você deve falar. Independente do que a gente vai pedir, se a gente vai pedir alguma coisa para o nosso lar, ou uma casa, amigos, relacionamento. Antes de tudo, que Deus vos mande o que escolheu para vós, pois Ele não pode errar na sua escolha. Afirmai, por exemplo, Espírito infinito, abri o caminho para vir à casa que determinaste para mim, a amizade sincera que me destinaste, a minha posição justa. Agradeço-vos por vos manifestardes pela graça de um modo perfeito em meu benefício. Veja bem, o final diz, de um modo perfeito em meu benefício. Porque não adianta a gente pedir e esquecer dessa pequena frase, que seja perfeito, mas que seja perfeito do modo divino, não do nosso modo. Então, essa frase no final deve estar em todos os nossos pedidos, que é o agradecimento por ter vindo algo perfeito. E muito cuidado nos pedidos que sejam muito limitados, né? Porque às vezes tem algo prometido para nós muito maior. E quando a gente limita na frase um valor X, por exemplo, só vem aquele valor. E poderia ser que o valor fosse muito maior. Quando a gente entender que as nossas afirmações elas realmente são concretizadas, a gente vai parar de ficar pedindo tantas vezes. Por que a gente pede muito? Porque pede errado, não agradece e tem todas aquelas ações que nós já falamos anteriormente, né? Que bloqueia então a manifestação do direito divino que está sobre nós. Então, mantenhamos numa fé, mas numa fé verdadeira, não aquela fé da boca para fora que nós falamos, eu tenho fé, eu acredito, mas no fundo a gente fica, será que vem mesmo? Quando a gente tiver essa fé verdadeira, basta apenas um pedido, uma única vez, e se realizará. Mas também tem o tempo, né, para isso acontecer, e algumas vezes somos imediatistas. Falamos, tenho fé, e fica esperando, e fica, já passou tantas horas. Um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, não veio. E aí você começa a duvidar e você quebra essa ação que viria a acontecer em algum momento.
Às vezes, quando fazemos também, né, fazemos uma afirmação e precisamos fazer uma determinada ação e não sabemos o que. Então, nós fazemos não é pedido, solicitamos, né, o Espírito Divino para que nos mostre a ação que nós devemos fazer para aquele pedido se concretizar. No livro, o autor fala de uma senhora que precisava de uma grande quantia de dinheiro e ela pensou: preciso fazer algo, preciso fazer uma ação para que isso se realize. Não necessariamente precisaria ser assim, mas ela acreditou que seria desse modo. E aí ela pediu esclarecimento ao Espírito Divino e ela andando normalmente, passeando pelas lojas, viu um abridor de cartas e logo pensou: nossa, eu vou comprar esse abridor de cartas porque eu receberei muitas cartas contendo valores, contendo cheques. E, gente, isso realmente aconteceu. É a história que está aqui no livro. O autor conta que isso é um fato real. E o que ela fez? Ela mentalizou, né? Criou uma ação que ela ia comprar aquele abridor de cartas e que os cheques viriam ali através de cartas. E realmente veio. Mas em lições anteriores, a gente já ouviu o autor dizer que não precisamos nos preocupar de que maneira venha. Ela mentalizou aquilo com tanta força, com tanta fé, que realmente aconteceu aquilo. Mas se você deixar as coisas acontecerem normalmente, acreditando e esperando no seu tempo, isso também vai acontecer. Claro, lembrando todos aqueles itens que nós já falamos anteriormente. Não julgar, não condenar, não fazer fofoca, não falar mal do outro, não reclamar, todas essas coisas negativas, elas quebram as afirmações positivas. Perdoar, se perdoar, não se culpar, tudo isso, gente, tudo isso que baixa a nossa energia, quebra a nossa energia positiva, a nossa energia de conexão com o nosso Pai Maior. Lembrando que é Ele que traz o suprimento para nós. Nós devemos ter essa comunicação direta com o Pai. Não desista do que vocês querem, não desista dos seus sonhos, de ter relacionamentos saudáveis, de ter abundância, prosperidade, saúde plena. Não desista, faça as afirmações e espere com fé e paciência. Você pode se surpreender, você pode fazer um pedido hoje e amanhã o seu pedido ser realizado. Vai depender muito da sua fé, da sua persistência e da sua ação ou não ação. Muitas vezes, não ter ação é a melhor coisa que se pode fazer. Um outro fato que o autor fala que é muito importante é para que nós não tenhamos preocupações com os nossos problemas. E isso é verdadeiro, porque se estamos preocupados com os problemas, o foco está no problema. Então ficaremos mais negativo, autoestima baixa, preocupações, e o nosso magnetismo é de contas, dívidas. Então o que a gente atrai? Exatamente isso. Então, não se preocupar com a dívida, isso quer dizer, pessoas, não é que não tenha responsabilidade, que você vai esquecer, que não precisa pagar, não é isso. Não ter o foco na dívida, e sim na prosperidade, foco no dinheiro, na abundância, o foco, mentalizar aquilo que você quer. Não significa esquecer. Repetindo, não se preocupar com a dívida não anula a sua dívida. A dívida deve ser paga. Mude o foco. Pense no lado bom, pense como se já tivesse quitado a dívida, se já tivesse recebido o dinheiro, a quantia necessária, tanto para pagar quanto para que sobre, para que você tenha lazer, que você poupe e que você doe. E aí você vai fazer o seu pedido e a realização vai ser instantânea. O pedido vai acontecer de uma forma milagrosa.
Outro fato bem bacana que o autor fala são das negações, né? Falamos das afirmações, agora nós vamos falar um pouco das negações. Se você estiver doente, por exemplo, você pode falar que você nega a doença. Você pode dizer, nego a doença, essa doença é irreal, portanto não pode registrar-se na minha consciência. Na mente divina não existe doença. Na mente divina é perfeita. Então a negação não quer dizer, por exemplo, o exemplo que eu coloquei foi de uma doença. Não quer dizer que você não vai fazer o seu tratamento médico. Você deve fazer, deve continuar os medicamentos. Só que a cura, ela vem mais rápido. Você pode negar uma dívida também. Você pode falar, nego a dívida, na mente divina não há dívida. Portanto, sou próspera, sou rica. Logo que você faz uma negação, você faz uma afirmação. Quando você nega uma doença, você diz que na mente divina tudo é perfeito, não há doença. Na mente divina só existe saúde, uma saúde plena, uma saúde perfeita. Então, nega a parte negativa e coloca algo positivo. No livro escrito, ele tem um capítulo só de afirmações. Aconselho vocês a adquirirem o livro para ter várias afirmações em todas as áreas e que vocês possam mudá-las gradativamente. Para que todas os seus desejos e as suas afirmações se concretizem, basta que a sua fé seja inquebrantável, que você não tenha resistência e que você tenha amor. Com essas 3 palavras gravadas em vossos corações, vocês tomareis o estandarte da harmonia, do amor, da verdade e da justiça. Então, vocês estarão livres para criar, co-criar tudo o que vocês desejam. Então, vocês se transformarão em pessoas melhores, pessoas abundantes, prósperas, pessoas amáveis, porque entenderão que existe um princípio para que as leis divinas se manifestem, que é o amor, a fé. E quando você entende que para que tudo isso aconteça, terá que aprender a perdoar, a não julgar, a praticar a caridade, tudo isso vai se transformar, sua vida vai mudar. Gratidão a todos, esse foi o último capítulo, espero que tenham gostado e que esse livro ajude a todos vocês em todas as áreas das suas vidas, de suas vidas. Grande beijo, aprendam as lições do livro, aprendam as afirmações e sejam felizes.